Olá, tudo bem? Então quero trazer uma breve reflexão sobre o Tríduo Pascal. Eu me chamo Padre Clexson Reis e quero fazer uma partilha com vocês desses que são os dias mais importantes da liturgia da Igreja, da liturgia da vida cristã. Então, como nós dizíamos no início deste vídeo, nós queremos refletir sobre o Tríduo Pascal. Para nos ajudar na reflexão sobre esse tema tão importante que nós estamos vivenciando, esses 3 dias mais importantes para nós, dias centrais da nossa fé, nós queremos nos utilizar de uma audiência geral que o Papa gravou recentemente, no dia 31 de março de 2021, Papa Francisco. Ele trouxe, na quarta-feira, portanto, alguns dias atrás, ele trouxe para nós essa catequese sobre o Tríduo Pascal. Então quero, utilizando essas catequeses, trazer uma reflexão para vocês nesse momento que nós vivemos tão importante, mesmo que muitos de nós estejamos não tendo a oportunidade de celebrar a Eucaristia presencial, estejamos participando de atividades online, como é importante que a gente, a cada dia, cresça na consciência e no valor desse momento dentro do ano litúrgico e, claro, a importância da Eucaristia, que é o grande mistério da nossa fé. É interessante que o Papa começa, inclusive, falando algo muito importante. Ele diz o seguinte: em cada Eucaristia nós recordamos esse mistério que nós celebramos no Tríduo Pascal. Ele diz assim: a partir de amanhã até domingo viveremos os dias centrais do ano litúrgico, celebrando o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E vivemos este mistério cada vez que celebramos a Eucaristia. Quando vamos à missa, não vamos apenas rezar, não. Vamos renovar, repetir este mistério, o mistério pascal. É importante não esquecer isto. É como se fôssemos rumo ao Calvário, é a mesma coisa, para renovar, para repetir o mistério pascal. Então assim começa o Papa, essa catequese, nos fazendo compreender a importância desses dias, em primeiro lugar, do Tríduo Pascal, mas também de cada Eucaristia, porque na Eucaristia se presencializa esse grande mistério que nós celebramos no Tríduo Pascal. Então nós sabemos que na quinta-feira, pela manhã, os sacerdotes se reuniram junto ao seu bispo, todo o presbitério estava unido ao seu bispo para renovar os seus compromissos sacerdotais. Dia importante, celebração importante, porque recordamos a importância do sacerdócio, inclusive à noite, quando nós iremos iniciar através da ceia, da última ceia, nós vamos recordar justamente a instituição da Eucaristia, quando Jesus se reúne com seus discípulos e ali se oferece para os seus discípulos, convida os seus discípulos a fazerem memória desse mistério e essa celebração onde Jesus se reúne com seus discípulos marca justamente a instituição da Eucaristia e a instituição do sacerdócio. É belo a gente aprofundar isso. Por isso, pela manhã, os sacerdotes renovam seus compromissos sacerdotais, renovam o seu despousar da Igreja de Cristo, porque o sacerdote é o ministro da Igreja que a despousa, para que assim ela possa ser cada vez mais santa. Jesus age através dos sacerdotes, dos ministros de Deus. Então, a quinta-feira pela manhã, nós já recordamos esse momento tão especial, que é o momento onde os sacerdotes se comprometem, renovam seus compromissos sacerdotais. Na quinta-feira à noite, como dizia, nós celebramos a última ceia do Senhor, o lava-pés como nós conhecemos.
E nesse mistério que celebramos, aqui começa esse tríduo que é ininterrupto. A gente inicia na quinta-feira à noite e percorremos esse mistério até o sábado. Então é como uma única liturgia que perpassa esses 3 dias, onde nós recordamos a paixão, morte e ressurreição do Senhor. E Jesus ensina aos seus apóstolos coisas preciosas, podemos assim dizer. Jesus lava os pés dos seus apóstolos. Até mesmo Pedro, diante daquele ato tão humilde do seu mestre, no primeiro momento não quer aceitar que o seu mestre se coloque diante dos seus pés e lave os seus pés. Mas Jesus vai ensinar que o mistério do esvaziamento, não somente dele, mas o mistério que também nós, unidos a ele, vivemos de esvaziamento quando nós assumimos a nossa missão, deve exigir de nós que nós nos abaixemos. Jesus, sendo Deus, se fez homem para dar a vida pelo homem, para servir ao homem, para resgatar ao homem. E nós, sacerdotes, nós ministros de Deus, nós discípulos de Cristo, precisamos viver esse movimento de descida aos pés do mundo. Descer aos pés do homem ferido pelo pecado, para que esse homem possa ser resgatado e atraído para Deus. É um grande mistério. Jesus ensina isso aos seus discípulos. E ao extremo. O extremo de Jesus foi a cruz. Mas como dizia no domingo passado, nós recordávamos que a vida de Jesus foi toda quenótica. A cruz foi o ápice desse gesto de esvaziamento de Deus. Porém, a vida de Jesus foi kenosis. A vida de Jesus foi esvaziamento. A vida de Jesus foi oferta. E assim os discípulos de Cristo precisam, como ele também, descer do seu orgulho, descer da sua prepotência, descer para encontrar aqueles que mais necessitam da misericórdia, aqueles que mais precisam do amor e do perdão de Deus. Então Jesus ensina aos seus apóstolos: é necessário lavar os pés uns dos outros. Não enrijeçamos o nosso coração. Não nos achemos porque estamos à frente, porque assumimos funções, porque temos responsabilidades, porque estamos, de certa forma, através de uma missão que nos foi confiada, que não devemos nos colocar na pobreza, no despojamento. Pelo contrário, o serviço, a autoridade é sempre em favor do serviço. Não existe autoridade que não seja com a finalidade do serviço. Então a autoridade tem essa finalidade. Jesus ensina aos seus apóstolos isso. Ir até a cruz. E até a cruz pode representar muitas vezes descer para encontrar o outro, para estar ao lado do outro, para servir o outro. O Papa diz uma coisa muito importante na Quinta-feira Santa. Ele diz assim: cada vez que se celebra a Eucaristia, como eu disse no início, renova-se este mistério da redenção. Neste sacramento, Jesus substituiu a vítima sacrificial, o Cordeiro Pascal, consigo mesmo. O seu corpo e o seu sangue concedem-nos a salvação da escravidão do pecado e da morte. A salvação de qualquer escravidão está nisto. É a noite em que ele nos pede para nos amarmos, tornando-nos servos uns dos outros, como ele fez ao lavar os pés dos discípulos. É um gesto que antecipa a oblação cruenta na cruz. O gesto de Jesus antecipa aquilo que ele realizou de modo cruento na cruz. O derramamento do sangue, uma oblação, como a nossa vida precisa ser. A nossa vida precisa ser oblação. A nossa vida precisa ser sacrifício, oferta. A nossa vida precisa ser derramamento do nosso sangue, ou seja, sacrifício por amor em favor da salvação do mundo. Se assim queremos imitar Jesus como nosso mestre.
Na verdade, o Mestre e Senhor morrerá no dia seguinte para purificar não os pés, mas os corações e a vida inteira dos seus discípulos. Foi uma oblação de serviço a todos nós, porque com aquele serviço do seu sacrifício, ele redimiu-nos todos nós. O Papa continua no texto, na audiência, ele vai falar agora, nós escutamos algumas partes do texto que ele fala sobre a Quinta-feira Santa, e ele vai falar sobre aquilo que é específico da sexta-feira. Então, falamos da quinta-feira, que é o início do Tríduo Pascal. Agora nós vamos citar o espírito, como nós devemos viver a Sexta-feira Santa. O Papa nos diz que a Sexta-feira Santa é um dia de penitência, de jejum e oração. Como nós sabemos, a Igreja nos convida neste dia a vivermos o jejum, a prática do jejum. A Igreja nos ensina a, neste dia, nós vivermos a penitência, a estarmos em oração, para que assim o mistério de Deus possa chegar, ter eco dentro de nós, chegar ao nosso coração. E o Papa continua: através dos textos da Sagrada Escritura e das orações litúrgicas, estaremos como que reunidos no Calvário para celebrar a paixão e a morte redentora de Jesus Cristo. Na intensidade do rito da ação litúrgica, ser-nos-á apresentado o crucifixo para o adorar. Nós sabemos que a sexta-feira da paixão é o único dia dentro do ano litúrgico que nós não temos a Eucaristia. Então a sexta-feira é aquele dia que nós vamos viver a adoração da cruz. Até mesmo o rito que nós viveremos, que nós vivemos na verdade, esse rito ele tem estruturas diferentes para que assim a gente possa mergulhar nesse grande mistério da paixão de Deus, do esvaziamento da kenosis de Deus. Queridos irmãos, a paixão de Jesus, a paixão do Filho amado do Pai por nós, evidencia o quanto Deus ama a humanidade. Cristo não veio para nos condenar, Cristo veio para nos salvar. E o crucifixo, que é posto diante de nós para a nossa adoração, aquela cruz, ela vai nos fazer refletir de modo muito concreto sobre o que significa essa cruz. Essa cruz que anteriormente era compreendida como um instrumento de maldição. Ali eram suspensos todos aqueles que cometiam atos graves. A cruz vai representar para nós cristãos algo completamente diferente. A cruz se torna, no domingo iremos celebrar isso, já hoje, esse sábado, iremos celebrar isso, no sábado pascal, onde nós celebramos a vigília pascal, nós vamos celebrar justamente a cruz como árvore da vida. O fruto da salvação nos vem da árvore da vida, da cruz. Por isso que muitas vezes nós trazemos no nosso peito o sinal dos discípulos de Jesus, que é a cruz. A cruz. Não mais um instrumento de morte, mas instrumento de salvação. E o Papa nos diz no texto: teremos na mente e no coração o sofrimento dos doentes, dos pobres, dos descartados deste mundo. Recordaremos os cordeiros imolados. Quantos cordeiros são imolados nesse tempo que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um tempo de grandes desafios, estamos dentro de uma pandemia, ainda vivendo a pandemia, que é uma realidade que está presente no mundo inteiro. Nós somos solidários diante desse sofrimento que acomete a humanidade. Então, tão importante a gente compreender de tantos que se encontram como cordeiros que são imolados, que se encontram nos hospitais, em suas casas, muitas vezes nem tendo um hospital para serem tratados com a dignidade que merecem.
mas tantos outros cordeiros imolados, nós sabemos muito bem disso, e o Papa nos recorda muito a importância de nós, ao sairmos desta pandemia, sairmos não como nós entramos, mas sairmos novos, sairmos recriados. Nós não podemos mais viver do modo que nós vivíamos, porque acrescida a esta pandemia, existiam tantos outros sofrimentos que a humanidade já estava vivendo. A corrupção moral, a corrupção política, o aborto, quantas situações de sofrimento, quantas realidades de morte já estavam presentes na nossa sociedade, e se acresce a estas realidades a pandemia. Por isso que o Papa nos recorda que é necessário que realmente a humanidade inteira possa reavaliar os seus passos, para que assim comece um tempo novo, que possamos viver um tempo novo, um tempo de mudança no cenário das relações entre os países, enfim, tantas situações que nós sabemos e que reflete tanto nas nossas sociedades. E continua o Papa: levaremos diante da imagem de Deus crucificado em oração os numerosos demasiados crucificados de hoje, que só dele podem receber o alívio e o significado do seu sofrimento. E hoje há muitos deles. Não vos esqueçais dos crucificados de hoje, que são a imagem de Jesus crucificado, e neles está Jesus. Então a importância de nós, nesse dia que nós recordamos a paixão do Senhor, nós trazermos no nosso coração os crucificados deste mundo. E não nos esqueçamos que na cruz Jesus entrega a vida, e ao entregar a vida por nós, nos convida a unirmos a nossa cruz à sua cruz. A cruz de cada um de nós, unida à cruz de Cristo, se torna redentora. Então é importante que a gente compreenda esse grande mistério que nós somos inseridos quando vivemos o sofrimento, não sozinhos, porque sozinhos nós iremos sucumbir diante do sofrimento, mas unindo a nossa cruz à cruz de Cristo. Os seus discípulos carregam a cruz diária e carregam também, unido a Cristo, a cruz do mundo. Por fim, o Papa fala sobre o Sábado Santo. Nós sabemos que o sábado, após a missa de ontem, nós estamos vivendo esse momento de silêncio. Jesus, após a morte, Jesus desce à mansão dos mortos. Jesus desce ao Hades e lá realizará essa obra de redenção. Aqui a gente recorda que o céu estava fechado e Jesus, ele abre as portas do céu para nós. Jesus desce, e é belo a iconografia desse grande mistério, porque na iconografia Jesus já aparece ressuscitado. Jesus já aparece ressuscitado, vivo, o Cordeiro imolado que venceu a morte. Mas esse momento de silêncio, a descida de Jesus à mansão dos mortos, um grande silêncio paira sobre toda a terra, um silêncio vivido no pranto e na perplexidade pelos primeiros discípulos, perturbados com a morte ignominiosa de Jesus. Enquanto o Verbo está em silêncio, enquanto a vida está no sepulcro, aqueles que têm esperança nele são postos à prova. Sentem-se órfãos, talvez até órfãos de Deus. Quantos de nós, diante dos sofrimentos que vivemos, talvez nos sintamos assim? É como se Deus estivesse em silêncio. É como se, diante da nossa dor, nós não provássemos deste amor de Deus que é tão verdadeiro, que é tão concreto na nossa vida.
Mas é claro que Deus não nos deixa órfãos. Deus é Pai amoroso. A sua paternidade age na história. Até mesmo quando, diante de tantas situações da história humana, diante dos males que estão presentes na nossa história, a gente não sabe ali perceber Deus reconstruindo, Deus agindo, Deus restaurando. Deus faz nova todas as coisas em Jesus, seu Filho. Continua o Papa na catequese. Ele diz assim: este sábado é inclusive o dia de Maria. Também ela o vive no pranto, mas o seu coração está cheio de fé, repleto de esperança e cheio de amor. Como nós também devemos, como Maria, vivermos esse tempo cheios das virtudes teologais, a fé, a esperança, a caridade, o amor. A mãe de Jesus seguiu o filho pelo caminho doloroso e permaneceu ao pé da cruz, com a sua alma trespassada. Mas quando tudo parece ter acabado, ela vela, vigia na expectativa, preservando a esperança na promessa de Deus, que ressuscita os mortos. Assim, na hora mais obscura do mundo, ela tornou-se mãe dos crentes, mãe da igreja e sinal de esperança. O seu testamento, ou melhor, o seu testemunho e a sua intercessão amparam-nos quando o peso da cruz se torna demasiado árduo para cada um de nós. E por fim, dentro desse mistério do sábado, nós encerramos o tríduo pascal, nós encerramos já vivendo a Páscoa, a mãe de todas as vigílias, que é a vigília pascal. Nos diz o Papa: nas trevas do sábado santo, irromperão a alegria e a luz com os ritos da vigília pascal, e no final da tarde, o canto jubiloso do Aleluia. Será um encontro de fé com Cristo ressuscitado, e a alegria pascal continuará ao longo dos 50 dias que se seguirão até a vinda do Espírito Santo. Aquele que foi crucificado ressuscitou. Todas as interrogações e incertezas, hesitações e receios foram dissipados por esta revelação. O ressuscitado dá-nos a certeza de que o bem triunfa sempre sobre o mal, e que a vida vence sempre a morte, e que o nosso fim não é descer cada vez mais de tristeza em tristeza, mas subir às alturas. Então, queridos irmãos, nós concluímos essa reflexão sobre o tríduo pascal, recordando aquilo que é central para nós. Mesmo em cada ano que nós celebramos a Quaresma, em cada ano que nós fazemos memória, e claro, fazer memória para nós cristãos, através dos atos litúrgicos, é nos fazer presentes a esse mistério que nós celebramos. Mas é muito importante que a gente não se esqueça que a última palavra é a vitória de Cristo sobre o mal. O bem sempre vence o mal. O bem sempre sai vitorioso sobre o mal. E nós queremos dar graças a Deus, porque ao celebrarmos a sua Páscoa, o Cordeiro imolado e vitorioso, nós, com ele e nele, iniciamos um tempo novo na nossa existência, porque o seu Espírito faz nova todas as coisas, e assim, em nós, ele realiza essa obra de ressurreição, essa obra de transformação. Se Jesus desce à mansão dos mortos, ele desce também à mansão do nosso interior para reconstruir a cada um de nós, fazer de cada um de nós a sua imagem e semelhança, reconstruir aquilo que o pecado foi ferindo ao longo da nossa história. Vivamos como ressuscitados, vivamos uma vida nova, que Deus te abençoe, feliz Páscoa, que Deus te dê a graça de proclamar os feitos gloriosos dele na sua vida. Shalom! Amanhã nós iremos continuar a reflexão, refletindo sobre a Páscoa do Senhor, e nós iremos disponibilizar esse texto na descrição. Você pode depois, no final desse vídeo, buscar na descrição desse vídeo esse texto, para que assim você possa mergulhar ainda mais nesse grande mistério do amor de Deus. Deixe o seu like,
Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Partilhe aquilo que ficou mais forte no seu coração e compartilhe também esse vídeo para que assim mais pessoas sejam evangelizadas. Deus abençoe. Shalom.